Olá, terceiro ano, aqui é o professor Davi e hoje nós vamos fazer uma breve explicação do conteúdo e depois a correção das atividades da semana 2 do PET volume 7. Então vamos começar com a explicação do conteúdo. Essa semana nós vamos trabalhar os Jogos dos Povos Indígenas. Sempre que pensamos em um tipo de competição esportiva, geralmente pensamos em Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e até mesmo os Jogos de Inverno, que o nosso país pouco participa. E quase nunca pensamos em Jogos dos Povos Indígenas ou ainda nem conhecemos. O Jogo dos Povos Indígenas é organizado pelo Comitê Intertribal Indígena, com apoio do Ministério do Esporte, e tem como princípio o importante não é competir e sim celebrar, ou seja, participar. A proposta é recente. A primeira edição ocorreu em 1996 e teve como objetivo a integração de diversas tribos, assim como o resgate e a celebração dessas culturas tradicionais. Em 2003, teve a participação de 60 etnias, dentre elas os Kaiowás, Guaranis, Bororôs, Pataxós e Yanomami. Um ponto interessante a se notar é que a sede dos jogos são sempre em locais afastados das grandes cidades, contrariando a lógica que temos de torneios desportivos, mas é extremamente coerente com a proposta indígena, já que, de certa forma, algumas tribos vivem isoladas. As modalidades disputadas variam um pouco entre os torneios, mas basicamente temos o arco e flecha, e aqui vem trazendo uma descrição a respeito dos materiais utilizados e a forma de realizar nessa competição o cabo de guerra, a canoagem, a corrida com tora e o Chikunahite, que é um esporte também conhecido como futebol de cabeça, assim como vocês estão visualizando aí no vídeo. Olha que interessante. Após essa breve explicação, vamos agora às atividades da semana. Atividades. Vamos à possibilidade de resposta para a atividade 1. Atividade 1. Quais são os objetivos e finalidades dos Jogos dos Povos Indígenas? E aí, pegando as informações contidas nos textos dessa semana, eu coloquei como resposta o seguinte: o Jogo dos Povos Indígenas tem como objetivo a integração das diferentes tribos, assim como o resgate e a celebração das culturas tradicionais. Fica esta possibilidade de resposta para a atividade 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Faça uma pesquisa e responda: quais das modalidades esportivas indígenas citadas no texto que são praticadas nos Jogos Olímpicos de Verão? E aí eu fiz uma breve pesquisa e encontrei como resposta a canoagem, o tiro com arco ou arco e flecha, o atletismo e a corrida de 100 metros, além do futebol. Todos esses esportes foram citados no texto da semana. Tá bom, turma? Vamos à atividade número 3 agora. A atividade 3 é do Enem de 2019. Nos Jogos dos Povos Indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e adornos corporais, e modernos, como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. O arco e flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém, sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único da competição. E após a leitura do texto, você deve então responder o seguinte: a relação entre os elementos tradicionais e modernos nos Jogos dos Povos Indígenas desencadeou a... E aí, como resposta, nós temos a letra D, a legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Tá certo, pessoal? A letra A não faz referência ao conteúdo colocado no texto, nem ao que foi solicitado na questão. A letra B coloca o seguinte: sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. Na verdade, existe uma união entre esses elementos, como a gente observou nos textos da semana e no texto da questão. Na letra C coloca o seguinte: individuação das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. Também não faz referência ao que foi solicitado na questão. E por último, a letra E não tem relação também com o que é solicitado na questão, ficando assim a letra D como nossa resposta. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. O Jogo dos Povos Indígenas tem o seguinte mote:
O importante não é competir, e sim celebrar. Com base nessa premissa, redija em seu caderno um parágrafo argumentativo sobre a importância da participação, da celebração, acima da competição em se tratando de educação física na escola. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa os argumentos do seu ponto de vista. Aqui, pessoal, é uma questão que exige uma resposta em parte pessoal e você deve argumentar então sobre a importância da celebração na educação física escolar. Eu coloquei uma possibilidade de resposta para esta questão segundo o meu ponto de vista e dentro dos meus argumentos, apenas como exemplo para vocês construírem a resposta de vocês, tá certo? Eu coloquei o seguinte: na educação física e nos esportes praticados na escola, de forma geral, deve-se prezar pela participação, pois a disciplina de educação física é apresentada aos alunos com a finalidade, além do desenvolvimento do físico, de desenvolver habilidades comunicativas, de estimular o trabalho em grupo, da aprendizagem de novas técnicas, do conhecimento sobre a saúde e os benefícios que as atividades físicas proporcionam aos participantes, dentre outras possibilidades mais, tornando assim a celebração ou a participação mais importante que a competição, pois é através das mesmas que é possível alcançar todas as possibilidades proporcionadas pela educação física escolar. Tá certo, turma? O que eu quis dizer aqui é que através da participação é que você consegue ter um desenvolvimento mais efetivo nas aulas de educação física, alcançando todas as possibilidades que a mesma pode trazer para o aluno. A competição às vezes fica restrita apenas a alcançar uma meta, um único objetivo, que é a vitória, que é o ganhar. E isso não é o mais importante aqui, tá bom? E é isso aí, turma. Fica esta possibilidade de resposta, lembrando que é uma resposta pessoal para a atividade número 4. E é isso aí, galera. Com isso, nós fechamos aqui então a semana 2 do PET volume 7. Quaisquer dúvidas podem deixar aqui no campo de comentários, eu vou procurar responder todo mundo. Se inscrevam no canal para dar aquela força pra gente e um grande abraço.